Oi, gente, meu nome é Hannah, eu tenho 19 anos e eu vim lá de Cuiabá, Mato Grosso, e eu sou aluna do Central Bible College. A gente sabe que os alunos, quando estão em casa, quando ficam sabendo do college, né, e antes de chegar aqui, tem muitas expectativas sobre como vai ser, o que vai viver aqui. E na maioria das vezes, quando chegam aqui, é totalmente diferente, né? Então eu queria saber, assim, de você, o que você esperava antes de chegar aqui e o que de fato você viveu durante todo esse seu ano de gap year. Nossa, olha, eu descobri o college, eu tava em casa, assim, tranquila, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu recebi uma mensagem, um áudio da Carla, né, uma das coordenadoras. E aí foi quando eu comecei a ter aquele sentimento assim, falando, não, acho que eu vou pra esse lugar. Aí entrei no Instagram, comecei a olhar e falei, que interessante. E eu tinha muita vontade de vir pro Sul. Sempre tive essa vontade. E aí eu falei, é lá no Sul e tal. Eu falei, tá, mas agora eu tenho que conversar com a minha mãe, com a minha família, como que vai ser. Mas assim, eu tava com muita expectativa, assim, sabe, de vir pra cá um ano sozinha, longe da família. Então eu tava muito nervosa, mas também muito feliz. Porém, eu cheguei assim aqui, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, acho que eu vou embora. Minha mãe, antes de ir embora, falava assim, olha, se qualquer coisa, você liga pra mãe, que a mãe vem, busca, você vai embora. Eu falava assim, tá bom. Mas eu, com certeza, tem esse impacto, sabe? Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu vou morar com 16 mulheres, uma copa ali. Mas foi algo, tipo assim, sobrenatural, sabe? Tudo que eu vivi aqui, eu acho que vale a pena todos os meses que eu fiquei aqui. Todas as experiências, os amigos que eu encontrei, que vou levar pra vida. Então foi realmente aquilo que, tipo assim, minha vida virou de ponta cabeça, sabe? Mas no sentido bom. Então eu amei cada momento que eu vivi aqui, verdade. Que legal. A gente sabe que às vezes a gente acaba falando de muita coisa sobre a vida, sobre Deus, mas às vezes são coisas que a gente ouviu, que a gente leu, sabe? Que é bem diferente quando a gente fala das coisas que a gente experimentou, sabe? E pensando no seu ano, cara, essa Hannah que experimentou algo de verdade, cara, o que você acha legal de compartilhar com as pessoas que, cara, você experimentou no seu ano desse Deus que a gente tanto falou durante todo esse ano? Nossa, eu acho que o que eu vivi aqui, eu acho que o que mais me impactou, assim, foi eu ter um momento, assim, que eu nunca tive na minha vida, de virar pra Deus e falar tudo que eu tava sentindo. Sabe, assim, tipo, realmente, eu sei que ele sabe, eu tinha esse entendimento de que ele sabia todas as coisas, mas botar pra fora e falar assim, Deus, eu tô com medo disso, eu passei por isso, e depois eu vou dizer que eu fiquei meio, eu só falei isso pra Deus, mas me veio aquele sentimento, porém, eu me senti leve, sabe, eu coloquei tudo pra fora, o que eu tava sentindo pra Deus, e eu realmente me senti filha. Eu realmente pude ali colocar e falar, pai, eu tô sentindo isso, isso, isso. Então, pra mim, essa experiência de a gente ter um relacionamento de verdade, sabe? Essa intimidade com Deus, que antes eu tinha, mas era tipo assim, Senhor e serva, mas hoje eu entendo que é o meu Deus, é o meu pai, e eu também sou filho, eu desfruto disso, sabe? Então, pra mim, isso foi uma experiência mais forte, assim, que eu tive. E eu acho que também ressignificar minha identidade, porque não era o que as pessoas falavam. Antes eu era muito de me encaixar no que as pessoas falavam. Ana, você é assim, então eu me encaixava. E eu falava, tá, mas aqui eu pude entender o que Deus fala sobre mim. Qual é o olhar que Ele tem pra minha vida, sabe? Então aqui eu pude entender isso, então pra mim foi maravilhoso. A gente fala bastante aqui, né, que muito do que vocês vêm viver aqui não vai parar em vocês, vai continuar adiante. Porém, a gente sabe também que vocês não precisam sair daqui para começar a ver as coisas ao redor também sendo transformadas. E eu acredito muito que o primeiro lugar que a gente começa a ver esse transbordar das nossas vidas é dentro das nossas casas, né? Então, tipo assim, o que hoje, nesse ano, sem nem ter terminado ainda o Central Bible College, o Gap Year para você, o que você consegue enxergar que, a partir da transformação da sua vida, a sua família, lá em Cuiabá, né, também já tem vivido e experimentado? Nossa, eu acho que o que eu tenho vivido aqui é muito contando o que eu tô passando, sabe? Virar pra minha mãe e falar, mãe, eu vivi isso nas aulas, eu conheci um Deus dessa forma, eu tô aprendendo isso, então eles estão vivendo junto comigo, de verdade. Eu tô chorando junto com minha mãe, eu falo, mãe, eu tô passando por isso, ela falou, tá tudo bem, você precisa amadurecer, sabe? Então acho que tudo que eu vivi é que eles experimentaram um pouquinho, só que eu tenho certeza que quando eu voltar,
vai ser muito mais forte, sabe? Eu acho que botar tudo pra fora, assim, que eu vivi, não só não falar, mas eu acho que não viver, sabe? Porque a gente aprende aqui que não é só o falar, sabe? A nossa vida reflete algo. Então eu acho que quando eu chegar lá, eu vou refletir muito mais, mas eu com certeza pude, mandei áudios demais, falei com a minha família, o que eu tava vivendo, botei pra fora, assim, sabe? O que eu tava passando, então os processos, então foi muito legal viver isso tudo com eles juntos. Muito legal, muito legal. A gente fala muito aqui sobre ressignificar, né? E ressignificar a família, pessoas, amizade, relacionamento, né? E a gente entende que esses são nossos processos de cura. A gente se curando nessas áreas, né? Para você, eu sei que talvez é difícil escolher uma, assim, mas qual dessas áreas, assim, na sua vida que você vê que durante esse ano teve essa cura, esse ressignificar, assim? Olha, não pode falar duas, só duas. Eu acho que primeiro a minha família, eu ressignifiquei o que é a família. Hoje eu entendo, eu tinha muito questionamento, por que eu nasci na minha família, sabe? Eu sabia, Deus escolheu, mas eu ficava, por que eu nasci nessa família? E hoje eu entendo por quê. Porque eu sei que através da minha vida, de certa forma, eu vou mudar a minha família, sabe? Porque antes eu não tinha essa autoridade, eu não me via capaz disso. Só que aqui eu entendi que sim, que eu tenho autoridade na minha família, que eu quero ter um relacionamento saudável com a minha família, de poder colocar tudo pra fora, o que eu vivi, assim, contar pra eles, sabe? Eu passei por isso, eu quero contar os processos. Que antes eu tinha medo, eu achava que eu não tinha essa autoridade, eu não tinha de sentar na mesa e conversar, sabe? Isso eu quero ressignificar na minha família. Então, pra mim, família eu ressignifiquei e ressignifiquei também identidade. Porque eu tava totalmente perdida, eu não sabia mais quem era a Hannah. Eu olhava pro espelho e falava assim, o que você se tornou, sabe? Mas aqui eu pude ressignificar a minha identidade. Então, pra mim, isso foram as duas coisas que eu ressignifiquei. Amanhã é a nossa formatura, a gente está concluindo, né? E a gente olha para você e para todos os alunos aqui, a gente olha para vocês como prontos. Vocês estão prontos, né? E você, como você se enxerga? Pronta para quê? Nossa, eu tô pronta pra viver fora daqui, né? De certa forma, assim, com certeza, voltando pra casa. Mas eu tô pronta pra viver aquilo que Deus tem pra mim, sabe? Eu olhava e eu falava assim, eu tenho medo de voltar. Eu tava com muito medo de voltar pra casa. Mas Deus falou pra mim assim, se eu te coloquei aí, eu também vou te dar um caminho pra você quando você sair dali, sabe? E a gente, tipo, olha e fala assim, Deus tá no controle, mas Deus, ele, tipo assim, não tá, sabe? De certa forma, é a gente que olha e fala assim, não, essa é a minha decisão junto com ele, né? Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de que, cara, é paz, então ele não vai entregar pra mim algo que eu vou ter um fardo pra viver, sabe? Então eu tô pronta pra viver aquilo que Deus dizer pra mim, aquilo que o Espírito Santo estiver me conduzindo. Antes eu tinha muito medo e eu falava assim, não, eu vou porque minha mãe fala isso, mas agora não, sabe? Eu entendo, eu respeito muito, mas eu vou viver aquilo que Deus tem pra mim, né? Eu tenho certeza que há muitas coisas, são um plano maravilhoso e eu tô pronta pra viver. Muito bom, muito promissor. Tem alguma coisa que você queira muito falar, assim, nesse vídeo pra gente deixar registrado, assim? Como testemunho, sabe? Que talvez eu não perguntei, assim. Nossa, eu acho que quando eu cheguei aqui, eu vinha de um contexto assim na minha família, esse de não sentar na mesa, de não botar pra fora o que eu sentia. Então, de certa forma, eu vivia assim, camuflada, sabe? Tipo, a perfeitinha, a filha perfeita, que tirava notas boas e tudo mais. Só que quando eu cheguei aqui, e a primeira impacto que a gente teve é contar as histórias. E eu vi cada história, eu falava, meu Deus, como que essa pessoa viveu isso? Eu passei por isso também, sabe? Então eu tinha muito medo, mas eu encontrei aqui um lugar seguro, sabe? Pra botar meu coração, pra botar pra fora aquilo que eu sentia. E eu olhei e falei assim, eu quero ser essa pessoa pras pessoas lá fora, sabe? Eu quero ser esse lugar pras pessoas de que, cara, tá tudo bem, a gente não é... Deus não olha aquilo que a gente faz, sabe? Mas ele aquilo que a gente é. Então, uma das coisas que mais me impactou aqui de verdade foi que as pessoas não julgam, sabe? Elas não olham pelo nosso comportamento, mas elas olham pra nossa essência, pra nossa natureza.
Então, para mim, isso foi muito forte. E o que eu mais tive, assim, aqui no college foi encontrar esse porto seguro. Encontrar pessoas que amam de verdade, pessoas que colocam o coração e falam assim, ei, a gente vai caminhar com você e você não tá sozinha. Então, isso para mim foi muito forte e o college trouxe isso para mim. Pegando aquele texto de... Quando Paulo disse que nós somos como cartas vivas, assim, a Ana que tá saindo daqui do college, assim, você consegue ver em você uma mensagem pessoal, assim, no sentido que quando as pessoas olharem pra você, cara, é isso que elas vão ler, assim? Eu acho que liberdade, porque de certa forma, antes onde o contexto que eu vivia assim, com os amigos e tudo mais, eu vivia presa, sabe? Não tinha forma de falar, eu me encaixava e tentava ir, mas agora eu vejo que as pessoas vão olhar pra mim e falar assim, ela tá liberta, ela tá vivendo de uma forma diferente, então algo aconteceu, sabe? E algo que aconteceu foi Jesus entrou um encontro de verdade assim com ele, que mudou totalmente, ele me libertou, então hoje eu vivo de uma forma leve, livre, muito feliz, porque hoje eu entendo que eu sou liberta, hoje eu entendo que eu tenho autoridade, que eu pertenço à minha família, que eu pertenço às pessoas, então, e mais ainda, eu sou filha, sabe? De Deus, assim, então, eu recebi essa identidade, então, pra mim, assim, eu acho que é isso, que elas vão ver liberdade através da minha vida. Muito bom, muito bom. Isso é muito, muito verdade, assim, cara, você é a pessoa que chega nos lugares e muda os ambientes, né? Cara, com a sua risada, com a sua forma de ser, eu acredito que é exatamente isso. É engraçado, né, que algumas pessoas falam algumas palavras e a gente fala assim, ah, legal, né? Não tinha pensado nisso, mas quando você falou liberdade, em mim só veio assim, é exatamente isso. É exatamente isso. A gente sabe que as nossas histórias, elas não representam somente as nossas histórias, mas as histórias de tantas outras pessoas que passaram por coisas que a gente passou, que saíram dos lugares de onde a gente saiu, né? E para essas pessoas, para essas outras ramas, talvez que vão estar assistindo esse vídeo, assim, o que você diria para elas hoje, como essa Ana que está concluindo esse ano, tudo isso que você viveu e desfrutou aqui no college? Eu digo para essas pessoas, de certa forma, serem vulneráveis, sabe? Porque quando a gente é vulnerável, a gente, assim, encontra pessoas que realmente escutam o nosso coração, mas além disso, ter um relacionamento com Jesus. Porque, independente do que as pessoas me falavam, eu olhava e falava assim, Espírito Santo, Deus, o que está acontecendo? Qual que é a tua palavra na minha vida, sabe? Eu sei que eu escutava cada Speak Life que eu ficava assim, meu Deus! Mas eu falava, Espírito Santo, e aí, testifica, sabe? Muitas palavras que eu recebi, eu falei, realmente faz sentido, assim. Então, eu acho que ser vulnerável, abrir o coração de verdade, ser de verdade, não se camuflar, não querer buscar ser outra pessoa, porque acho que quando a gente é a gente de verdade, a gente desfruta e vive de uma forma sobrenatural, assim. É isso.